Às vezes, Deus não muda as circunstâncias. Ele muda as pessoas que entram em nossa vida para transformá-las. Rebeca descobriu isso aos 28 anos, depois de 15 anos sacrificando tudo por sua família. Ela não pediu para Deus tirar suas responsabilidades. Só pediu para não se sentir tão sozinha carregando tudo. E então, numa manhã chuvosa, ela caiu na calçada, literalmente, e foi ali, no chão, com papéis encharcados e lágrimas misturadas à chuva, que Deus enviou Gabriel. Esta é uma história sobre como o amor certo não te livra dos seus desafios. Ele os enfrenta ao seu lado. Romance com propósito. Prepare o coração. Ombro e uma expressão de cansaço no rosto. Aos 28 anos, ela havia se tornado pilar de sustentação de sua família após a morte súbita do pai em um acidente de trabalho 2 anos antes. Ironicamente, o mesmo pai que quando ela tinha 12 anos chegava em casa embriagado e gritava com todos. O mesmo que esquecia seu aniversário e a deixava esperando na porta da escola enquanto bebia no bar da esquina. Marina cresceu cuidando do irmão mais novo quando os pais brigavam, consolando a mãe quando ela chorava escondida, sendo adulta antes do tempo. É estranho. Ela pensa enquanto prepara o jantar. Como agora eu sinto tanta saudade de quem me causou tanta dor. O pai havia mudado nos últimos anos de vida. Parou de beber, pediu perdão, tentou ser melhor. Mas a morte chegou antes que ele pudesse completar a transformação. Todas as manhãs, Marina acorda às 5 horas para trabalhar como auxiliar administrativo em um pequeno escritório de contabilidade. À tarde, corre para casa para cuidar da mãe, Dona Helena, que desenvolveu depressão severa, não só pela perda do marido, mas pela culpa de não ter protegido os filhos quando eles eram pequenos. À noite, ainda encontra energia para ajudar Pedro, de 16 anos, que luta contra a revolta por uma infância que não foi como deveria. Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito para tudo isso. Ela sussurra enquanto mexe a panela. Mas às vezes não entendo. Por que tive que crescer tão rápido? Porque agora preciso cuidar de quem deveria ter cuidado de mim. Marina olha pela janela da cozinha e vê as luzes da cidade se acendendo. Suas mãos tremiam ligeiramente, não só de fadiga, mas da ironia de amar e cuidar de pais que lhe faltaram quando mais precisou. No quarto de sua mãe, Marina encontra Dona Helena ainda deitada, olhando para o teto com os olhos vazios. A mesma mulher que, quando Marina era criança, se trancava no quarto por dias durante as crises de depressão, deixando uma menina de 10 anos cuidando sozinha do bebê Pedro. Mãe, preparei aquela sopa de legumes que a senhora gosta, Marina diz com carinho, sentando-se na beirada da cama, o mesmo gesto que fazia quando tinha 8 anos, tentando consolar a mãe após uma briga com o pai. Dona Helena vira o rosto para a parede. Não tenho fome, filha. Deixa eu quieta aqui. Marina sente o coração apertar, a mesma sensação de abandono da infância, quando precisava ser forte para 2. Mãe, eu sei que é difícil. Eu também sinto falta do papai todos os dias. Mas ele não ia querer ver a senhora assim. Ela segura suavemente a mão da mãe, como fazia quando criança para acalmar seus pesadelos. A senhora se lembra quando eu era pequena e sempre dizia que um dia seria diferente, que nossa família seria feliz. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Marina. Às vezes eu não sei se estou fazendo tudo certo. O dinheiro mal dá para as contas. Pedro está se afastando dos estudos como eu me afastei quando tinha a idade dele. E eu me sinto preso no mesmo ciclo de sempre ser a responsável por todo mundo. Naquela noite, antes de dormir, Marina abre sua Bíblia em Isaías 42:29. Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do que não tem forças. Pai Celestial, ela ora em voz baixa, eu sei que o Senhor me deu essa família para amar, mesmo com todas as feridas. Mas às vezes é difícil entender porque tive que ser mãe antes de ser filha. Preciso de um milagre, não para fugir dessa responsabilidade, mas para ter força de carregá-la com amor. Em uma manhã chuvosa de segunda-feira, Marina corre para não se atrasar para o trabalho. Suas mãos estão cheias, bolsa, guarda-chuva quebrado e uma pasta com documentos importantes. Ao dobrar a esquina apressada, ela escorregou na calçada molhada. Os papéis voam em todas as direções, misturando-se com a chuva. Marina sente as lágrimas se misturarem com a água que cai do céu. Não pode acontecer isso agora, ela murmurou, tentando juntar os documentos encharcados. Você está bem.
Uma voz masculina e carinhosa faz levantar os olhos. Diante dela está um homem de cerca de 30 anos, com olhos gentis e um sorriso preocupado. Ele já está ajoelhado, ajudando a recolher os papéis espalhados. Eu estou bem. Obrigada pela ajuda, Marina respondeu, envergonhada. Meu nome é Daniel. Trabalho na gráfica ali da esquina. Vi você caindo pela janela e pensei que poderia precisar de ajuda. Ele entrega os papéis que conseguiu salvar. Alguns ainda estão legíveis. Os outros, bem, talvez eu possa ajudá-los a imprimi-los na gráfica. Marina o olha surpresa. Você faria isso, mas nem me conhece. Daniel sorri. Conheço o suficiente para ver que você está tendo um dia difícil. E minha avó sempre me ensinou que Deus coloca pessoas em nosso caminho por um motivo. Nas semanas seguintes, Daniel começa a aparecer na vida de Marina de formas aparentemente casuais. Ele a encontra no ponto de ônibus durante a chuva e oferece carona. Aparece no supermercado onde ela faz compras e ajuda a carregar as sacolas pesadas. É impressionante como a gente sempre se encontra por aqui, Marina comenta, rindo, enquanto Daniel a ajuda a colocar as compras no ônibus. Talvez não seja coincidência, Daniel responde com um sorriso. Minha avó costumava dizer que Deus tem um senso de humor peculiar. Ele coloca as pessoas certas nos lugares certos na hora certa. Marina sente algo diferente no peito, uma leveza que não experimentava há muito tempo. Você fala de Deus com muita naturalidade. Cresci na igreja. Minha família sempre foi muito presente na comunidade cristã. E você? Eu oro muito, Marina confessa. Especialmente ultimamente. Às vezes sinto que minhas orações são a única coisa que me mantém de pé. Daniel para de caminhar e olha para ela com seriedade. Marina, posso fazer uma pergunta? Você já considerou que talvez suas orações estejam sendo respondidas, mas não da forma que esperava? Daniel começa a frequentar a casa de Marina. Ele conversa pacientemente com Dona Helena, trazendo flores e histórias engraçadas. Pela primeira vez em anos, ela não só esboça sorrisos, mas começa a se abrir sobre seus arrependimentos do passado. Daniel. Dona Helena confessa uma tarde, eu fui uma péssima mãe. Deixei minha filha cuidar de mim e do Pedro quando ela era apenas uma criança. Ela nunca teve infância por minha causa. Daniel escuta com paciência. Dona Helena, o passado não pode ser mudado, mas o presente ainda pode ser vivido com amor. Ele também ajuda Pedro com matemática, mas principalmente o escuta falar sobre sua revolta. Porque a Marina sempre teve que ser a adulta da casa, Pedro desabafa. Às vezes eu tenho raiva dela por ter aceitado isso. Daniel aconselha com sabedoria. Pedro, sua irmã não escolheu carregar esse peso. Ela escolheu amar vocês apesar dele. Isso faz toda a diferença. Uma noite, Marina observa Daniel desenhar com Pedro na mesa da cozinha, a mesma mesa onde ela fazia lição sozinha aos 7 anos, enquanto os pais brigavam no quarto ao lado. Como você faz isso? Marina pergunta. Fazer o quê? Trazer cura. Desde que você apareceu. Minha mãe não só voltou a sorrir, mas está pedindo perdão pelo passado. Pedro não só está estudando, mas conversando sobre suas mágoas. E eu? Pela primeira vez me sinto como se pudesse ser apenas Marina, não a cuidadora de todo mundo. Daniel deixa o lápis de lado. Marina, posso te contar algo? Minha infância também foi complicada. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 10 anos. Minha mãe trabalhou 3 empregos para nos sustentar. Eu também tive que crescer rápido demais. O coração de Marina acelera. Finalmente alguém que entendia. Há 3 meses, eu estava questionando por que Deus permitiu que eu passasse por tanta dor na infância. Uma noite, orei pedindo que Ele me mostrasse um propósito para toda aquela experiência. Daniel respira fundo. No dia seguinte, vi você pela primeira vez, e algo no meu coração disse, é ela. Ela passou pelo mesmo que você. Vocês podem se curar juntos. Você está me dizendo que... Marina mal consegue falar. Estou dizendo que você orava por um milagre, e eu orava para entender porque Deus permitiu que eu crescesse sem pai, cuidando da minha mãe e dos meus irmãos mais novos. Daniel segura gentilmente as mãos dela. E Deus respondeu mostrando que nossa dor tinha um propósito, nos preparar para nos entendermos e nos amarmos de forma única.
Marina sente as lágrimas correrem livremente pelo seu rosto. Mas, Daniel, você não tem medo de se envolver com alguém que carrega tanto peso familiar? Marina, eu não me apaixonei apesar da sua responsabilidade com a família. Eu me apaixonei também por causa dela. Daniel enxuga uma lágrima no rosto dela. Você sabe amar de forma incondicional porque aprendeu isso muito cedo. Você sabe ser forte porque precisou ser. Você sabe perdoar porque escolheu amar pais que não foram perfeitos. Às vezes eu tenho tanto medo, Marina confessa. Medo de repetir os erros da minha família. Medo de não saber ser amada porque sempre fui a que ama e cuida. Marina, você já quebrou o ciclo. Você escolheu amar onde havia mágoa, cuidar onde havia abandono, perdoar onde havia feridas. Daniel a puxa para mais perto. E agora Deus está te dando algo que você nunca teve, alguém que quer cuidar de você também. Marina sente o coração transbordar. Você realmente acredita que Deus pode transformar uma infância difícil em algo bom? Eu acredito que Deus transformou nossa dor em capacidade de amar de verdade. Nossa infância nos ensinou a valorizar a família, mesmo quando ela não é perfeita. Isso é um milagre, Marina. 6 meses depois, a casa de Marina havia se transformado completamente. Dona Helena não apenas havia saído da cama, mas voltado a cozinhar, especialmente para Daniel, que se tornou como um filho para ela. Pedro havia conseguido uma bolsa de estudos para o ensino médio e falava animado sobre seus planos para o futuro. Sabe o que mais me impressiona? Marina comenta enquanto ela e Daniel caminham pela praça onde costumavam se encontrar. O quê? Como Deus usou você para curar não só minha família, mas também a você mesmo. Você encontrou seu propósito, eu encontrei esperança. Minha mãe encontrou a alegria de viver. Pedro encontrou direção. Daniel segura as mãos dela. E eu encontrei o amor da minha vida. Marina sorri, sentindo o coração cheio de gratidão. Às vezes eu fico imaginando, e se eu tivesse desistido de orar? E se eu tivesse perdido a fé naqueles dias mais difíceis? Mas você não desistiu. E é isso que importa. Daniel a puxa para mais perto. Marina, você quer se casar comigo? Marina sente o mundo parar. Como? Eu disse, você quer se casar comigo? Quero formar uma família com você. Quero ser o marido que cuida de você como você cuidou de todos nós. Quero que construamos uma vida juntos, com Deus no centro. 1 ano depois, Marina está vestida de noiva na pequena igreja da comunidade. Dona Helena, radiante e recuperada, ajusta o véu da filha com lágrimas de alegria nos olhos. Pedro, agora com 18 anos e prestes a entrar na faculdade, será quem conduzirá Marina até o altar. Filha, seu pai estaria tão orgulhoso. Dona Helena sussurra. Ele sempre dizia que Deus tinha planos especiais para você. Marina olha para o espelho e mal reconhece a mulher que vê. A expressão cansada e preocupada havia sido substituída por um brilho de paz e felicidade nos olhos. Mãe, você se lembra daquela noite em que eu disse que precisava de um milagre? Lembro, filha. Eu estava pedindo a coisa errada. Eu pensava que precisava que as circunstâncias mudassem, que os problemas fossem embora. Mas Deus sabia que o que eu realmente precisava era de alguém para dividir o fardo comigo. Na igreja, Daniel a espera no altar com o mesmo sorriso gentil do dia em que se conheceram. Quando Marina caminha em sua direção, ela sente como se estivesse caminhando em direção a um milagre que se desdobrou aos poucos, dia após dia. Durante a cerimônia, o pastor lê 1 Coríntios 13:7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Daniel e Marina, diz o pastor, vocês são prova viva de que Deus responde às orações, às vezes de formas que não esperamos, mas sempre da forma que mais precisamos. 2 anos depois do casamento, Marina e Daniel estão sentados na varanda de sua nova casa, observando Pedro brincar com o primeiro filho do casal, um bebê de poucos meses. Dona Helena, completamente recuperada, prepara o almoço de domingo na cozinha. Você já reparou como Deus tem senso de humor? Daniel comenta, embalando o filho nos braços. Como assim? Você orava por um milagre para resolver seus problemas, e eu orava por um propósito para a minha vida. Deus respondeu às 2 orações, transformando-nos na resposta um do outro. Marina sorri, apoiando a cabeça no ombro do marido. Sabe o que aprendi com tudo isso?
O quê? Que às vezes Deus não remova as tempestades da nossa vida. Ele manda alguém para segurar nossa mão enquanto caminhamos através delas. Ela olha para a família reunida. E no final, descobrimos que éramos mais fortes do que pensávamos, mas não precisávamos ser fortes sozinhos. Daniel beija o topo da cabeça dela. E que o maior milagre não é a ausência de problemas, mas a presença do amor no meio deles. Marina fecha os olhos, sentindo a brisa suave da tarde. Em seu coração, uma oração silenciosa de gratidão. Obrigada, Senhor, por me ensinar que às vezes a resposta que precisamos vem disfarçada de pessoa. Versículo final. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Mensagem final. Deus nunca chega atrasado. Às vezes, Ele está preparando corações para se encontrarem, histórias para se entrelaçam e milagres para se manifestarem através do amor. Quando você orar por um milagre, esteja aberto à possibilidade de que você mesmo possa ser a resposta à oração de alguém. Se esta história tocou seu coração, deixe um coração vermelho nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ver.